Paz e graça a todos. Mais uma vez pedimos licença para entrar na casa de vocês, para não debater, mas sim estudar um pouco da palavra de Deus e ver realmente o que ela quer nos falar, né, Jonatas? Exatamente. Sem arrudez, sem malabarismo e sem querer enganar vocês. Cirurgicamente. Cirurgicamente, né, Jonas? Vamos falar de vocês sobre a questão do pecado. Aonde está escrito, o que Jesus quer falar. Será que é isso mesmo que Jesus falou? Sem malabarismo. E eu já quero começar convidando Jonatas para falar um pouco sobre essa questão. Nós vamos falar hoje sobre o pecado, irmão. E o pecado nu e cru. Nu e cru, coisas que são hoje esquecidas. Isso é coisas que antigamente nós já ouvia falar. Eu peguei um pouco dessa época que a gente ouvia falar sobre pecado. Hoje em dia ninguém chama pecado pelo nome, né, irmãos? O pecado vive aí e dificilmente as pessoas vão ser confrontadas, né? Tratado como Uma normal. atitude, tomar coragem de falar, não uma atitude contra o pecado. E para não ficar só nas nossas palavras, Jonatas vai ler o texto bíblico e nós vamos trabalhar em cima desse texto bíblico com a Bíblia junto, né? Porque um texto sem contexto se torna um pretexto. A gente vai estudar esse versículo com o contexto que é a Santa Palavra de Deus. Jonatas pode ler e dar uma explanação do que está acontecendo nos nossos dias. Paz e graça, irmãos. O versículo que a gente vai começar lendo aqui, para poder dar início a esse estudo maravilhoso, né, irmão Fábio? Sim. Está em João, no capítulo 8, nos versículos 10 e 11, que diz assim: Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. O contexto aqui é bem conhecido. Jesus estava ensinando ao povo. Os líderes trouxeram Jesus para uma mulher adúltera e perguntaram qual seria a sentença de Jesus. Ele disse: Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, depois que todos eles saíram, ele vem esse diálogo de Jesus com a mulher. E aí vem a afirmação: Não peques mais. Que é aquilo que foi negligenciado pelas pessoas. Porque Jesus claramente está dizendo aqui para a mulher não continuar em práticas pecaminosas. Ele não foi falar, não adultere mais, que foi o pecado que ela foi acusada, o pecado imperdoável na lei judaica, por isso é um apedrejamento. Um malabarismo, né, Jonatas? Aí tem muitas... o que eu quero falar, irmão, sobre esse versículo aqui, é um malabarismo que muitos pastores, muitas pessoas são patrocinadas para embalar vocês para... Veja um dos enganos. Pegar essa palavra, essa passagem da Bíblia e dizer que no contexto ali é adultério. No caso ali era parar de adulterar. Outros cães... É o único pecado que ela cometeu, foi esse adultério. Então, Jesus falou, não, Jesus falou vai, não peques mais, porque na verdade ela entenderia que é vai e não adultere mais. Não adultere mais. Outros cães gulosos, patrocinados pela massa, que se chama os pastores, autos se intitula pastor, ou líderes de congregação, ele vai falar para você que na realidade nós vamos pecar até no final, que a carne é fraca. Que a gente vai ser purificado no final de tudo, que não vai se preocupar mais. Porque não existe um único santo na terra. Isso. Que todas essas coisas vai te embalar, como está sendo embalado hoje, e a forma que nós temos que tratar a questão pecado não é tratada como deveria ser. O que A geração de crente preguiçoso. Essa fala de Jesus no original, o que quer falar, irmão? O que quer dizer? Que fala é essa? Vai, não peques mais. E o que significa isso? Será que é o que os pastores falam? Então, já adiantando não, né? Porque aqui esse não peques, mas se peques é justamente a palavra grega, tá aqui embaixo, que ela foi utilizada, traduzida, toda vez na Bíblia que ela aparece, ela é traduzida como pecado. E quando você vai no original, qual é o sentido dela? Você não ter parte em alguma coisa, não ter parte em uma assembleia, não ter parte em Deus, não ter parte na congregação de Deus. Você errar um alvo já estabelecido, você ir para a prática
de pecado, você se desviar do caminho de Deus. É esse o sentido. Então, eles estão falando, nem eu te condeno, mas vai e não cometa mais erros, não cometa mais pecado, não desvie do propósito que é chegar ao teu paraíso. É esse sentido. Não, ah, minha filha, vai e não adultere mais. É o seu pecado. O seu pecado focal aqui é só o adultério, os outros. Ou seja, com o original a gente já deu pra ver que todas as mentiras que é feita por esses criminosos patrocinados pra acariciar o ego já cai por terra. Isso mostra o quê? Que Jesus, ele não veio pra terra porque ele quer te dar um carro novo, porque ele quer te dar uma grande quantia de dinheiro, ele quer te dar uma saúde, emprego, apartamento, não. Jesus, ele veio com o propósito de provar pra gente que dá sim pra gente ver esse pecado, tanto aqui que ele diz pra gente ver esse pecado. E, inclusive, como o Jonathan disse, não é só um pecado em si, é todo o ato pecaminoso que é condenado na Bíblia. Porque quem falha em um se torna culpado de todos. Exatamente. Mas como nós poderemos tratar? A gente não pode só jogar o jugo em cima das pessoas. Jogar jugo, irmãos, é como se vocês estão sendo embalados com doutrinas mortais e sabendo que não existe mais pecado, Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Isso já passou. Mas hoje o intuito desse canal é descobrir tudo isso, falar que não, a salvação é condicional, a salvação é condicional, a salvação não vai abranger todos sem querer se purificar no sangue de Cristo, não vai abranger todos sem a santificação, que a palavra de Deus fala, sem a santificação, sem a tal, jamais verás a alva. Não é? Como nós poderemos tratar essa questão do pecado, Jonas? Mesmo sabendo que, irmãos, eu quero falar mais uma vez para vocês, antes de continuar com essa conversa aqui, é que nós não se intitulamos santos. Não, nós não se intitulamos santos. Nós não estamos dizendo que a nossa casa é perfeita. Nós não estamos dizendo que Jonas, Fábio, Jonatas, completamente perfeitos. É perfeito. O que nós estamos passando para vocês é o que a Santa Palavra fala, irmão. Aquela mulher ali, quando Jesus olhou para ela e falou assim, vai, não peques mais, vai, não peques mais mesmo. Não é dizer para ela que não vai adultere mais. Falar para o ladrão, vai, não roube mais. Não, não é isso. É para você ir e não pecar mais. É você focar em não cair em ato pecaminoso. Agora, como é que eu durante a semana, estudando esse tema, eu imaginei como eu posso fazer para não pecar mais. É uma situação meio que complicada, né, irmãos? Será que Jesus colocou em cima de mim um jugo que eu não posso carregar? Como muitas das pessoas, dirigentes de igreja, falam assim, mas rapaz, já tem 10 mandamentos para a gente seguir, lá vem esse cara com mais um. Né? Será que já não tem tanta regra, tanta coisa para a gente seguir a Jesus, e agora vem esse canal com 81 inscritos? Nós temos 81 inscritos. Deus poderia ter despertado muitas pessoas grandes na mídia para estar falando sobre esse tema, né? Mas Deus não trabalha com quantidade, irmão. Qualidade. Deus trabalha com qualidade. Você não sabe a luta que é gravar um vídeo. Você não sabe a luta que é falar essas verdades. Se você falar uma verdade, hoje é domingo. Hoje é 25 de 1 de 26. Nós estamos falando no pleno dia de domingo, irmãos. Se você falar essa pregação dentro das igrejas hoje, você é expulso. Como assim? Hoje é culto da família. Hoje é culto da família, Fábio. Você me trazendo questão de pecado. Pecado, Jesus já morreu na cruz, não temos mais o que fazer. Nós não precisamos fazer nada. Será que é assim, Jonas? Claro que não. Como é que nós tratamos, Jonas, a situação do pecado? Você tem nojo, vou deixar você falar. Isso, pode falar, irmãos. Sim, como tratar a situação do pecado em si, né, meu Fábio? Nas nossas vidas. Na verdade, é um pouco, na ideia, na verdade é tão pouco fácil. O senhor tem nojo de uma pessoa que, perdão as palavras, estupra uma criança? Sim, né, Jonas? Tem nojo de uma pessoa que maltrata uma criança, que maltrata alguma pessoa que está em situação de vulnerabilidade? Sim, claro que eu tenho nojo dessa pessoa que faz esses atos, né, Jonas? Em sã consciência, toda pessoa deveria ter, não é mesmo, Jonas? É assim que a gente vai tratar o pecado.
Se você tratar a mentira, tratar o roubo do mesmo jeito que trata com nojo, uma pessoa que comete essas coisas e até coisa pior, você não peca mais. Ou seja, Leve a sério. eu entendi, irmão Jonas, que você quis falar. Se colocar no lugar daquela pessoa que está sendo apedrejada, né? Se nós se colocarmos no lugar de uma pessoa que está sendo apedrejada porque estuprou uma criança, como nós podemos colocar no lugar dela? Com a nossa mentira. Para Deus, aquele estupro ali e a mentira que você pratica todos os dias é a mesma coisa. Não existe níveis de pecado, é tudo a mesma coisa. Então, se a gente começar a tratar tudo com a mesma seriedade, você vai perceber que é até fácil você evitar o pecado. Como se fosse uma pessoa, vamos supor, um assassino mesmo. Para ele matar, é super tranquilo. Mas se ele tratasse o matar que ele faz com uma mentira que ele não suporta, aí ele para de pecar. Se você se policiar, se você dizer assim, não, eu não suporto pessoas que maltratam animais. Isso vale pra qualquer coisa, tá? Você não suporta qualquer tipo de coisa. Se coloque no lugar da pessoa que faz isso. O negócio, irmão, é que nós nunca pecamos, né? Segundo a nossa mentalidade, tá bom. Porque quando é a gente, é que a gente é fraco, é que é o meu ponto fraco, é isso, é aquilo, mas quando eu tenho pecado, essa pessoa está precisando de Cristo, ela precisa orar mais. É bem mais fácil você fora da apontar igreja, é isso, é aquilo, mas quando é nós, é não. Esse é o ponto fraco. Bem explicado, né, irmão? Aí as pessoas ainda dizem assim, a carne é fraca, irmão. A gente vai pecar até o final. Como, irmão? Vai pecar até o final por quê? Porque você é acariciado. Vocês patrocinam as pessoas para dizer a vocês que está certo. Tem pessoas, irmãos, que consomem tudo que não presta. Mas os pastores falam que, isso mesmo, todo homem consome isso. Natural. Não, irmão, bate de frente com essas coisas. Se olha no espelho, tem nojo daquilo que tu faz que sabe que é errado. Porque já deu o manual aqui. Ir e não pecar mais. Aí você volta para o capítulo 5, João 5, no versículo 14. Agora Jesus, quando ele falou para o paralítico do Duque de Betesda. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que tu já estás são, ou seja, já está curado, você já pode andar de novo. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Como assim não te aconteça coisa pior? Pior do que ficar paralítico por tanto tempo na vida? Sim, porque o pecado você vai se afastar, você vai para longe do seu objetivo. O que vai acontecer? Você vai ter problema físico, você vai ter problema mental, você vai ter um problema principalmente espiritual. Porque o cara que fuma pedra de crack, ele vai ter o problema físico de todas as doenças que vai vir para ele, problema da imunidade, doença, mental, cognitivo dele vai embora, e espiritual, que esse pecado vai afastando cada vez mais de Deus, sabendo que é pecado, pisando ainda mais na cruz de Cristo. E se você for ver, irmãos, o intuito desse vídeo não é apontar pecado de ninguém. Esse canal inteiro, na verdade. Né? Esse canal não é apontar, é realmente o que Jesus está falando, não com malabarismo, né, Jonatas? Sem distorção. Sem distorção nenhuma, é nua e crua, a verdade é essa, irmão, é parar de pecar mesmo e pronto. Sabe por quê, irmão? O que esse vídeo quer falar para vocês é que, se nós continuarmos, eu coloquei até essa frase no meu status essa semana, se nós continuarmos com esse caráter que nós temos, nós não chegaremos nem nas nuvens, quanto mais no céu. Você sabe por quê, irmão? Porque Jesus falou que o mal não se levantará outra vez. Se nós subirmos com esse caráter, tudo o mal vai chegar até o céu, irmão. Irmão Fábio, mas a gente vai ser transformado. Irmão, que vai ser transformado ali, que está em Coríntio, vai ser transformado é o corpo. O corpo físico. Só o corpo físico. Não é nem a carne no sentido de metáfora. Né? Porque a carne no sentido de metáfora é realmente o que a gente tenta combater aqui nesse vídeo. Mas sim o corpo físico que a gente tem. O que vai subir, irmão, é justamente o caráter. Justamente o caráter, o nosso pensamento. O que nós pensamos de Cristo. O que é que nós pensamos de Cristo? É que ele é um amuleto. Muitas das vezes, a gente pensa de Cristo sobre o quê?
muitos líderes, muitas pessoas, de abrir a igreja e viver sustentado por vocês. Só isso. É ver isso de Cristo. Cristo, na verdade, é um profissional do cotidiano. Você só vai com ele quando você precisa de alguma coisa. Um mordomo. Um mordomo. Você quer ter responsabilidade financeira, você ora para Deus, você quer ter saúde e ora para Deus. Agora, como é para ter responsabilidade, não tem responsabilidade. Perdão, viu, meu Fábio, se eu estiver atrapalhando o senhor, que esse vídeo é muito tremendo e eu não consigo me conter. E muita gente também, ela vai já pensar, mas a gente vai acaba pecando até o fim mesmo. Aqui a gente já falou, você tem que continuar buscando não pecar, porque Deus fala, não peca mais, não caia mais nesse ato pecaminoso. Ah, mas eu acabei pecando, desesperado, o que eu faço, Tem um outro versículo bíblico, filhinhos, não se desespera. Se vocês pecam, se, não algo planejado, né? Porque a Bíblia já falou em Hebreus, se for um pecado deliberado, você está pisando na cruz de Cristo e você já não consegue salvação assim. Assim, se porventura vocês vierem a pecar, vocês têm um advogado justo e fiel, que é Jesus, para poder defender vocês. Jonathan, por curiosidade, eu estou aberto nesse versículo. Para não ficar nas suas palavras, né, Jonathan? Sim, e por quê? Porque nesse sentido, o advogado justo de pensa que o advogado é aquele cara que sabe que você matou 7 pessoas, roubou 3 bancos e vai encontrar uma brecha para poder defender você. Só pensa que Jesus é esse cara, né? Não, Jesus é o cara assim, você é que nem um pai, quando vê que o filho bagunçou alguma coisa. Ele vai perdoar o filho, mas primeiro vai ter que botar, sei lá, uma pisa nele e botar ele de castigo para ele aprender, para ele não fazer aquilo de novo. É esse o advogado justo aí. A justiça, né? Já o advogado terreno, ele é pago. Ele é pago para, mesmo sabendo que o que você fez, pegar brecha na lei, na justiça. Para que você fique livre da justiça. Só que Jesus é todo ao contrário, né? O que quer dizer naquele versículo, Jonas? Está dizendo aqui, ó. Inclusive, para ajudar no momento, primeira carta de João 2, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. As pessoas leem tudo, mas se esquecem dessa última fala, né, irmão? O justo. O justo. Ele é justo. Ele não é injusto. Injusto, irmão, é aquele advogado terreno que você paga para ele, o honorário dele, para ele arrumar uma brecha na lei para você se livrar da condenação. Não. Jesus, ele não é pago para te livrar da condenação. Não. Ele fez por amor. E por amor você tem que servir a Deus. E por amor você tem que levar essa santa palavra de Deus no seu coração e na vida. Pregue, irmão. Mas se por último, use palavras. Pregue com ações. Para de ser embalado com doutrinas mortais. Eu sempre falo. E se você não entendeu isso de pregar, e se possível com palavras, pensa assim. Você está insatisfeito com o seu peso, você vai no nutricionista para encontrar uma dieta para você emagrecer. Só que o nutricionista está com sobrepeso maior que o teu. Eu não acredito num nutricionista desse. É isso que é você pregar, se possível, com palavras. Primeiro a tua atitude. Não só falar, tipo, faça o que eu falo, mas não o que eu faço. Se possível com palavras e se policie desses cangulosos. Os cangulosos, né, irmãos? Que fala para as pessoas que a gente é fraco mesmo, que a gente vai pecar. E tem ainda pessoas que estudam tanto, irmãos, e ainda fala que Deus, Jesus, ele não pecou porque ele era Deus. Um trapaceiro. Não é, irmão. Quando Jesus fala assim, ó, vai não peques mais, que ele sabe que a gente tem condições de viver uma vida reta aos olhos de Cristo. Ele veio para mostrar que dá sim para você viver sem pecado. Até porque quem ele seria se ele não conseguisse viver sem pecado? Como é que ele ia querer exigir da gente a gente não pecar? Agora, seria um trapaceiro, né? Porque ele conseguiu, mas utilizando a natureza divina dele. Agora, para você parar de pecar, não toma como exemplo a família Silva, não. Não toma como exemplo
a família Fábio, Jonas, falo família Silva porque a gente somos todos Silva. Família com Aqui. propósito. Não toma como exemplo a família com propósito, não, para parar de pecar, não. Toma a santa palavra. Fala Ser tudo. imitadores de Cristo. Fala todas essas coisas e continua mentindo, falando, matando, roubando, comprando. Não toma como um exemplo o mundo. Né, Jonathan? O que eu quero passar a vocês não é exemplo como o mundo. Toma exemplo como Cristo. E outra coisa, se tu pecar hoje, não é o fim. Quem não tem jeito é só o inimigo das nossas almas. Tu tem jeito. Tu tem como voltar e ser diferente do mundo. Volta. Volta aos braços de Cristo. Não volta para a igreja, não. A igreja vai te levar à perdição. Porque quando tu chega lá, vai ser pior do que tu estava no mundo. Às vezes a gente é mais recepcionado, falando carnalmente, é mais bem recepcionado no mundo do que na igreja. E quando você coloca a igreja como exemplo, você se decepciona. Né, Jonas? Exatamente. A pessoa vai ali atrás de coisas diferentes para buscar a Deus, geralmente, quando a pessoa realmente tem um compromisso, e não se depara com nada disso. E eu sempre falando, né, irmão, não estou aqui para atacar a igreja, atacar pastor, como muitos são presos. As pessoas, irmão, se a gente aqui pregar Jesus Cristo, as pessoas, só porque Jesus Cristo falou uma coisa que não bate com o pensamento humano da igreja dele, ele combate Jesus. De qualquer coisa, da igreja, da sua política, do seu partido, qualquer coisa. Do seu partido, das suas coisas. Se você está do lado de um partido e ele combate a dengue, as pessoas é contra o mosquito, irmão. As pessoas nunca, irmão, focam no que é pecado. Foca sempre nas bênçãos de Cristo, que eu quero falar sobre isso. As pessoas só querem a bênção de Cristo, e Jesus falou assim, buscai primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Né, Jonas? Exatamente. A pessoa, se Jesus viesse, a pessoa ia discordar e falar que era um meio de interpretação. Irmão, nós temos essa conversa aqui sadia. Nós não faz pregação, aquelas pregações eloquentes, que vocês não entendem nada, aquelas línguas estranhas. Bonitas. Você sabia que eu coloquei no status essa semana também, Jonas, assim, ó. O Espírito Santo de vocês, ele te dá a capacidade de falar em línguas estranhas, língua dos anjos, mas te dá a capacidade de perdoar uma pessoa que te fez o mal. Que Espírito Santo é esse, irmão? E eu quero pedir para vocês comentar nesses vídeos também. Pode comentar, irmão. Pode comentar, tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós falamos daqui da Bíblia, pode falar, irmãos. Como o irmão Jonatas, ele foi confrontado com algumas perguntas e ele respondeu, colocou ali. A gente não sabe o que vocês pensam. A gente tem muita visualização, graças a Deus, né, Jonas? Deus atinge. Vamos supor, eu não esquento muita cabeça com visualização, sabe por quê? Porque a pessoa que é para ser atingida com aquela visualização, ele assiste. Deus leva até ele. Porque Deus já sabe a forma do que a pessoa precisa ouvir. Tem pessoas que é com raiva, outras gostam, mas do mesmo jeito, eu não quero que vocês só consumam isso. Coloquem em prática. Tem que ver a solução e também usar ela pra você. Não é você saber o que fazer e continuar a mesma coisa. Do mesmo jeito, né, Jonas? Eu, da minha parte, eu só quero agradecer a vocês. Pedir para vocês não deixar de se inscrever, de compartilhar e comentar. E agradeço a oportunidade, né, Jonas? Espero que, primeiro que o irmão Fábio, também espero que vocês aprendam com esse vídeo e botem em prática e tentem se policiar de todas essas coisas que a gente já disse aqui que faz mal ao ser humano. Muito obrigado por ter visto até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.